Olá, muito boa noite. São 6 horas e 29 minutos e aqui é tudo pra já. Então eu convoco o nosso trio da reportagem para saber os destaques de cada um nesta quarta-feira com cara de segunda, né? Larissa Garcia, Renata Fermo, Jean Walcher, boa noite para vocês. Boa noite, Andressa. Boa noite a todos. Olha, hoje eu falo de um homem que ateou fogo com gasolina em um morador de rua lá em Nova Almeida, na Serra. A polícia agiu rápido e já prendeu esse suspeito, viu? Eu também falo, Andressa, de uma horta comunitária que funciona atrás de uma unidade de saúde em Cariacica e ajuda os moradores aí que têm pressão alta e diabetes. Os detalhes daqui a pouquinho. Agora eu quero saber o destaque da minha amiga Larissa Garcia. Boa noite, Larissa. Ei, Renata, boa noite para você, Andressa, todos que nos acompanham aqui no AS Notícias. Nos destaques de hoje, eu venho trazer um caso que aconteceu nesse feriado, na segunda-feira. Motorista invadiu uma cabine de pedágio e agrediu uma funcionária da Ecovias aqui no estado. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse caso, que olha só, não é o primeiro que acontece aqui no estado, não. Além disso, também vamos conversar com a Polícia Rodoviária Federal para saber um balanço de como ficou as estradas, como ficaram as estradas nesse feriado. Foram 25 acidentes nas rodovias do estado, 32 pessoas ficaram feridas e 3 mortes neste feriadão aí de Tiradentes. Então nós vamos conversar com a Polícia Rodoviária Federal para termos mais detalhes e também entender como evitar novos acidentes neste ano aí que tem tantos feriados, né, Andressa? Agora eu quero saber o que traz o destaque meu amigo Jean Walcher. Boa noite, Jean. E hoje, ei gente, eu tô aqui na correria danada. Hoje nós vamos até uma feira fazer um quadro especial que é aquele Além da Xepa, que você já conhece. E eu vou conversar com o povo também, porque ontem foi um dia histórico e hoje também, né? Não sei se vocês lembram. Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil há 526 anos. Será que o povo tá ligado? E outra coisa também, nós estamos a 50 dias da Copa do Mundo. E aí, Neymar vai ou não vai ser convocado? É com você, Andressa. Obrigada, meus queridos. E você continua aqui porque o jornal tá só começando, assim de informação importante para você. Hoje é quarta-feira, 22 de abril. O ES Notícias está no ar. ES Notícias. Oferecimento. Grande construtora. O futuro não espera. Ele ganha forma. Banestes. Juntos para o futuro. Best Sênior. O plano de saúde premium com rede hospitalar de excelência. 32 minutos, um caso que choca pela crueldade. Um homem em situação de rua foi atacado enquanto dormia e teve o corpo incendiado. Essa barbaridade aconteceu em Nova Almeida, na Serra. O suspeito foi preso e confessou o crime. A gente vai ao vivo com a repórter Renata Fermo, que tem todos os detalhes pra gente. Renata, boa noite pra você. Boa noite novamente, Andressa. Boa noite a todos. Como você mesma disse, essa crueldade aconteceu numa região conhecida como Cais dos Barcos, lá em Nova Almeida, na Serra, viu? A vítima, Andressa, estava dormindo, por isso ela não conseguiu ver quem jogou gasolina e ateou fogo nela, mas logo ela foi socorrida, levada para o Hospital Jaime Santos Neves, lá na Serra também, onde permanece internada até o momento. A polícia rapidamente fez buscas e encontrou esse suspeito de 30 anos numa feira livre do bairro. Ele já tem envolvimento com o tráfico de drogas da região e acabou confessando o crime. Nesse momento, ele está à disposição da justiça dentro do sistema prisional, viu, Andressa? Onde deve responder por essa crueldade, como você mesma disse, minha amiga. Volto com você. Obrigada. A gente estava vendo ali imagens do suspeito sendo preso. Ele confessou essa crueldade, essa barbárie, né? Atear fogo num morador em situação de rua que estava dormindo. Que absurdo! Onde a gente vai parar? Obrigada, viu, Renata, pelas informações. E o motorista que passava pela praça de pedágio da BR-101 em Guarapari simplesmente partiu para agressão a uma funcionária que trabalha na concessionária que administra a rodovia. E esse não foi o primeiro caso, não. Larissa Garcia tem as informações, o que levou a essa ignorância, hein?
Ei, Andressa, pois é, impressionante, né? A funcionária estava ali trabalhando enquanto tantos curtiam o feriadão e teve que passar por essa situação. Bom, o motorista, ele chegou ali até o pedágio e queria pagar em dinheiro. Mas quando ele entrou na cabine onde a funcionária trabalhava para poder pagar em dinheiro, e ela, bem instruída, informou a ele que ali só aceitava pagamento em Pix. Ele ficou agressivo, ela mostrou toda a sinalização, afinal de contas ele também reclamou da sinalização, dizendo que não estava se localizando para fazer o pagamento. Ela mostrou a sinalização, apontou o local onde ele poderia fazer esse pagamento. O motorista ficou irritado, agressivo e agrediu a funcionária, Andressa, com 2 tapas no rosto. Além da agressão, que já é algo muito marcante, ela ainda sofreu uma humilhação, né? Afinal de contas, apanhar no rosto é realmente humilhante. E como você disse, não é o primeiro caso aqui no estado, não. Em janeiro desse ano, lá em Rio Novo do Sul, no sul do estado, um motorista também agrediu uma funcionária da Ecovias. Ele estava na fila, reclamou da demora, ela estava ali transitando para conseguir resolver a situação da fila, porque realmente tem momentos que tem muito trânsito. Ele ficou irritado, passou a agredi-la verbalmente e depois chegou a dar um tapa no braço dessa funcionária. A Ecovias, em relação aos 2 casos, repudiou a agressão. Em relação a esse caso recente de Guarapari, disse que vai apurar com mais detalhes e rigor esse caso para responsabilizar esse agressor. Disse que repudia totalmente qualquer tipo de agressão aos seus funcionários. Realmente, imagina que situação, tanta gente aproveitando o feriado e ela ali trabalhando, deu somente a instrução correta que ele deveria receber e apanhou ainda no rosto, né, Andressa? Impressionante. É com você. Bizarro. Obrigada, viu, pelas informações. Larissa Garcia, ele tem que ser responsabilizado, sem dúvida nenhuma. E um homem foi preso após agredir a namorada em Cariacica. Os policiais encontraram o agressor alterado e trancado em casa. Após uma negociação com ele, ele se rendeu e admitiu ter bebido e usado drogas. O caso reforça um cenário alarmante. Somente este ano, mais de 7.000 mulheres já foram vítimas de violência doméstica aqui no Espírito Santo. E Cariacica figura entre os municípios com maior número de casos. Era por volta das 10 horas da noite de ontem, aqui no bairro Jardim de Alá, em Cariacica, quando uma mulher de 50 anos de idade queria sair de casa, queria dar uma volta aqui pelo bairro, afinal de contas era final de feriado de Tiradentes. Só que o companheiro dela não queria que ela saísse. Começou então uma discussão verbal. Os dois começaram a bater boca. Até que num determinado momento o homem vira e fala: se você sair de casa, eu vou te bater ainda mais. E ele teria soltado um cachorro em direção a essa mulher, segundo o boletim de ocorrência. Para se esconder do agressor e também do cachorro que estava rondando a casa atrás dela, a mulher se escondeu atrás de uma cama box. Ficou lá, escondida. Em um determinado momento, a mulher foi até a varanda da casa e pediu ajuda. Começou a gritar por socorro. Vizinhos, moradores aqui da região, acionaram a polícia. Os militares chegaram aqui em poucos minutos. Antes disso tudo acontecer, o casal estava na rua bebendo. Uma vizinha contou que esta garrafinha de cachaça era do casal. E eles estavam ali, sentados na calçada, quando decidiram ir para casa. Aí, o homem queria ficar em casa e a mulher queria sair. Quando os policiais chegaram aqui onde tudo tinha acontecido, a mulher ainda estava na varanda da casa. E os policiais vieram até aqui nesse portão e pediram para poder entrar, né? Afinal de contas, uma mulher estava sendo agredida, estava sendo ameaçada, inclusive com um cachorro. Só que o homem estava irredutível. Do lado de lá estava esse suspeito. Ele disse que não iria se entregar e que não iria ser preso. Mas após uma conversa tranquila com os policiais militares que estavam atendendo essa ocorrência, ele acabou relatando que estava bastante alterado, nervoso, porque tinha passado o dia inteiro bebendo e também tinha consumido cocaína. Com esse cidadão um pouco mais calmo, os policiais conseguiram fazer a abordagem, algemá-lo e levá-lo até a delegacia. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado,
Somente neste ano, 7.844 mulheres foram vítimas de violência doméstica no Espírito Santo. Cariacica é o terceiro município mais perigoso para mulheres, atrás de Vila Velha e Serra. Quanta notícia difícil de dar, né? O Juliano de Colatina disse quanta crueldade neste final de semana, feriado, com um morador de rua sendo queimado vivo e essa mulher sendo agredida na cabine do pedágio. Onde vamos parar? É verdade, viu, Juliano? E o motoboy teve sua moto roubada hoje de manhã no bairro Araçás, em Vila Velha. Vejam só a cena. 2 rapazes caminham em direção ao motoboy que está sentado na calçada próximo à motocicleta. Os assaltantes nem disfarçam. Logo abordam a vítima e pegam a chave e o capacete. Enquanto um dá a partida na moto, o outro impede que o motoboy entre por um portão. Ele coloca o motoboy sentado na calçada novamente, sobe na garupa da moto e foge com um comparsa. Tudo aconteceu enquanto vários veículos passavam ali normalmente pela rua. Uma ousadia sem tamanho. Abusados, né? E uma família de Cariacica recebeu uma visita inusitada em pleno feriado, viu? Uma cabra despencou do telhado e caiu dentro de um quarto em cima de uma cama. Gente, não parece real, não é IA. A Dani Cariello foi até lá, até essa casa e mostra onde tudo aconteceu. Veja na reportagem. Uma tarde de feriado que virou história para contar para o resto da vida. Aqui no bairro Santa Bárbara, em Cariacica, uma visita para lá de inusitada caiu do céu. Literalmente, uma cabra foi parar em cima do telhado dessa casa. As telhas não aguentaram o peso, cederam e o animal despencou dentro do quarto, em cima da cama. Imagina só o susto de quem mora aqui. Eu tava na casa da minha avó, com meu pai e com a minha madrasta, aí a gente chegou, né, e eu escutei um barulho falando bé, aí eu olhei, eu achei que era o vizinho que tinha comprado, né, aí eu olho de novo, aí a cabra aqui no meio da janela, assim, em cima da cama. Gente, ela caiu exatamente aqui, ó, em cima dessa cama, é porque a sorte é que seu pai tinha telha extra em casa, né? Aí colocou, e imaginando feriado à tarde, né. Comprar telha onde? Aí a gente tomou um susto. Imagina se tivesse alguém deitado na cama. Então, a minha madrasta, ela fica deitada às vezes à tarde que ela dorme. Imagina que ainda bem que ela não estava em casa, né? O vídeo foi parar nas redes sociais e rapidinho virou assunto na internet. A Stephanie chegou de São Paulo há apenas 3 meses e disse que nunca tinha visto nada parecido. Você morava em São Paulo? Morava em São Paulo. Não passava cabra, bode, nada disso? Não. Aí eu morava em sítio, né, também, assim, é uma área rural, mas é em sítio. Porém, não presenciava isso. Esse tipo de bicho, assim, andando na rua, né, essas coisas. Ô, gente, era por volta de 4h30 da tarde, a família toda estava chegando em casa e aqui na janela do quarto, eles observaram que tinha simplesmente uma cabra em cima da cama. Aí foi aquela gritaria, aquele alvoroço, a Stephanie pediu ajuda, o pai dela veio aqui pela grade, jogou um chinelo assim para tentar tocar a cabra e aí a madrasta dela, que estava lá dentro, abriu a porta do quarto e eles deram sorte que a cabra, ó, correu direto aqui para fora, não foi para dentro da casa, porque senão o prejuízo podia ter sido ainda maior. Só assustou ela um pouquinho para poder sair da cama, para poder pular pro chão e ela foi desceu normal. Só direcionando ela, para poder ela não se machucar e não quebrar mais coisas da casa, né, da residência. Vocês entenderam de onde veio essa cabra? Até agora não, mas tem um telhado aqui que pode ter sido do vizinho aqui, que ela veio caminhando, como um telhado mais resistente, acabou que o nosso é mais frágil e acabou quebrando, né, não aguentou ela o peso. Aí talvez não deu para ela voltar pelo mesmo caminho, acabou que ela caiu. E acho que o que vocês se assustaram também é que se sua esposa estivesse na cama... se ela estivesse em casa, teria sido um acidente aí já com consequências graves, né? Ela teria sofrido um acidente. E geralmente é do lado que ela dorme, ou até mesmo eu, porque eu também durmo ali do lado que ela caiu, né? Até poderia ter sido eu mesmo. E a pergunta que ficou foi, como essa cabra foi parar lá em cima do telhado? A rua de cima da casa fica realmente num nível mais alto. E os moradores contam que tem sido comum ver animais passando por ali. O mistério virou piada, mas que bom que nessa história toda ninguém se machucou. Gente, que história maravilhosa. Essa vai ficar realmente para a história. E hoje tem quadro Cenas da Cidade. Roda a vinheta, meu diretor.
Veja só o risco que um trabalhador correu enquanto fazia manutenção no alto de um prédio. Veja que ele se locomovia de joelhos, sem nenhum tipo de equipamento de segurança, de proteção, EPI. Que perigo, gente! A cena chamou a atenção de quem passava pela orla. Ela foi gravada na Praia do Morro, em Guarapari. Olha que perigo, gente! E agora o que você vai ver é uma cena impressionante registrada neste feriado em Vila Velha. Uma invasão de bicicletas elétricas estacionadas na orla da Praia da Costa. Veja só a quantidade de bikes. A gente mostrou nessa semana que o número de ciclistas vem crescendo de forma acelerada, especialmente na Grande Vitória, né? E o que já há até engarrafamentos nas ciclovias. Pelo jeito, essas cenas aí serão cada vez mais comuns, seja na beira da praia ou na porta de academias. Os flagrantes foram feitos pela nossa repórter Renata Fermo. E se você se deparar com uma cena curiosa pela sua cidade, grava e manda para nós pelo WhatsApp. É o 99273-9397. 7 ocorrências foram registradas na Terceira Ponte só na manhã de hoje. O resultado? O trânsito na Grande Vitória deu um nó. Esse é um dos destaques do Sim Notícias e quem conta é o Josué de Oliveira. Boa noite, Josué. Olha, quem saiu de casa hoje de manhã em Vila Velha, principalmente, não conseguia se mexer no trânsito, não é verdade? Boa noite, Andressa. Boa noite para você que está em casa acompanhando o S Notícias. Realmente, quem precisou sair de casa hoje pela manhã em Vila Velha com direção à Vitória, precisou ter paciência, principalmente por uma quarta-feira típica, né? Após um feriadão prolongado. Uma série de ocorrências foram registradas lá na Terceira Ponte, 2 acidentes e 5 carros com pane mecânica. Ou seja, por conta dessas ocorrências todas, o trânsito deu um verdadeiro nó lá em Vila Velha, principalmente nos acessos ali da Terceira Ponte. E o congestionamento foi tanto e que isso acabou refletindo em outros bairros ali da região, como Praia da Costa, Itapuã e Itaparica. A gente procurou a Ceturb, né, para entender o que aconteceu, por que houve uma certa demora para liberar as vias. A Ceturb explicou que por volta das 10 horas as pistas da Terceira Ponte foram liberadas, mas mesmo assim, por conta desse tumulto que ficou no trânsito, o trânsito só voltou a ficar normalizado mesmo por volta do meio-dia, meio-dia e meia. Inclusive, a nossa repórter, a Yasmin, estava voltando para cá por volta de meio-dia, relatou que ainda pegou um certo trânsito ali no acesso à Terceira Ponte. É verdade, um caos. Normalmente não é assim durante a manhã toda e hoje foi deste jeito. Vamos para o próximo destaque, Josué? Vamos seguir. Essa notícia aponta que 2 médicos foram responsabilizados lá no hospital em Colatina por conta de um acidente que aconteceu com uma paciente que estava passando por um procedimento de parto e teve parte do corpo queimada por algum acidente que teve lá durante esse procedimento. O acidente aconteceu no ano passado, mas só hoje a Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou os 2 médicos responsáveis pelo esse procedimento que foi feito lá no Hospital de Colatina. A gente procurou o hospital para entender o que aconteceu. O hospital informou que não foi notificado da decisão da Polícia Civil, mas que durante o acidente prestou todo o atendimento ao paciente e prestou também solidariedade, mas agora falou que não vai comentar o caso porque ainda não foi notificado oficialmente da decisão. Ela foi toda queimada, né? Durante o parto, gente. Você imagina você ir para uma sala, para um hospital, para você ter o seu filho, um momento único na sua vida, e aí ficar toda queimada. Realmente precisa de alguém ser responsabilizado. Vamos seguir, então? Vamos seguir. Um cão, Andressa, foi resgatado após 3 dias preso em um buraco numa mata lá em Venda Nova do Imigrante. A cena comoveu todo mundo que estava ali, que acompanhou o resgate. Segundo os moradores... Tadinho, gente! Olha lá, meu Deus! O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros, que foi acionado por um morador que ouviu durante 3 dias os latidos vindo lá dessa região de mata. E aí os bombeiros foram lá, tiveram até dificuldade de chegar até o animal, porque se tratava de uma área bem de difícil acesso, uma região de mata com solo difícil, né, de chegar até lá.
Depois do resgate, a cachorrinha pousou até com os agentes do Corpo de Bombeiros que foram quem resgataram a cachorrinha. Foi um momento assim, emocionante ali para os bombeiros também, quando a cachorrinha foi resgatada. Ela estava bem debilitada, né? Estava desnutrida. E aí, depois que ela foi resgatada, ela foi levada para a casa do morador que que acionou o Corpo de Bombeiros para fazer o resgate. A cachorrinha foi batizada de Jéssica, que é o nome de um filme que conta a história de uma cachorrinha que viveu uma história praticamente semelhante a essa. Que interessante. Jéssica. Fofinha. Fofíssima. Tava morrendo de fome e sede, Tadinha, né? 3 dias, imagina. Agora, a história que você vai mostrar agora, eu me emocionei quando eu vi o vídeo, a gente na edição, nos bastidores, me emocionei real. Conta pra nós sobre essa história. Essa é de emocionar mesmo, Andressa. Um pai que estava internado no hospital lá em Guaçuí, no sul do Espírito Santo, ficou emocionado ao receber uma visita inusitada. O sonho dele era ver a filha casando de vestido de noiva, mas justamente no dia que ela foi casar, ele estava internado e não pôde comparecer à cerimônia. A gente tem um vídeo, né, que mostra esse reencontro. A noiva, a filha dele, fez uma surpresa e apareceu vestida de noiva lá no hospital para visitá-lo. E aí foi difícil para ele segurar a emoção. Vamos ver. Oi, meu amor! Achou que eu ia viver de noiva? Maravilhoso, ó. Segura o lencinho aqui, ó. Esse encontro foi organizado pelo Grupo de Humanização lá da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, Andressa. Muito lindo. Tudo isso e muito mais no semnoticias.com.br. E o QR Code, cadê, meu diretor? Vamos colocar ali na tela para o pessoal conseguir acessar. É só apontar a câmera do seu celular direto ali que você consegue acessar tudo no Sim Notícias. Essas e outras informações. Isso tudo aí. Lá, de graça. Obrigada, viu, Josué? E até amanhã. Até amanhã. Boa noite. E um homem foi atropelado hoje pela manhã enquanto caminhava na calçada em Sooretama. Você vai ver o vídeo, é impressionante, o vídeo de câmeras de segurança. Olha lá, o pedestre caminha normalmente quando um carro vem com tudo e faz uma manobra para cima dele. Curiosamente, a mulher que estava na direção, em vez de dar a ré, abre a porta, sai correndo, levando junto uma criança. Tá vendo? E aí, o passageiro do automóvel é quem assume o volante e aí só então tira o veículo de cima da vítima. O homem recebeu atendimento após o impacto, foi socorrido, machucou muito o pé. Infelizmente, eu vi o vídeo do pé, do estado de saúde, do estado do pé que ele ficou, gente, todo machucado mesmo. O estado de saúde real não foi divulgado até o momento, mas a gente viu pelas imagens que ele se machucou bastante. Que cena mais estranha, né? Bom, vamos ver o que a polícia vai apurar nesse caso. 25 acidentes foram registrados nas rodovias federais que cortam o estado durante o feriadão. 32 pessoas ficaram feridas e 3 morreram. Quem tem mais detalhes sobre o balanço da Operação Tiradentes é a Larissa Garcia. Larissa. Andressa, boa noite novamente para você, todos que nos acompanham aqui no AS Notícias. Pois é, feriadão, a gente sabe que aumenta o fluxo de veículos nas rodovias do estado, de todo o Brasil, e com isso aumentam também os acidentes, né? Mas em relação ao ano
passado, Andressa, os acidentes diminuíram. Porém, o número de mortes aumentou. Ano passado, nesse mesmo período, no feriado de Tiradentes, foram 2 mortes. Esse ano, 3 mortes, uma pessoa a mais. Então, perdeu a vida nas estradas aqui do estado. Para a gente entender um pouco como ficaram esses acidentes, como eles aconteceram, quais foram as razões, nós vamos conversar com o inspetor Lira, que está aqui com a gente. Boa noite, inspetor. Conta pra gente, dessas 3 pessoas que perderam a vida, estavam no mesmo acidente? Como que se deu essas mortes? Foram 2 ocorrências, uma na BR-101, outra na BR-262, mas 2 envolvendo características comuns ao número de acidentes que nós temos registrados nesse primeiro trimestre de 2026. A questão humana influenciando numa ocorrência. Nós tivemos o primeiro na BR-101, em que uma ultrapassagem com excesso de velocidade causou a morte de 2 pessoas e uma falta de atenção na BR-262 causou a morte de um motociclista. Bom, então eram acidentes que poderiam ser evitados, né? Esses acidentes com mortes. Mas tivemos também 25 acidentes no total, 32 pessoas feridas. Quais foram os maiores causadores desses acidentes, inspetor? Analisamos os nossos números quase que todo dia. As principais causas de acidente, principalmente em 2026, estão ligadas às 3 condutas que nós acabamos de falar: excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e falta de atenção do condutor. Estão presentes em quase 90% dos acidentes. Isso faz com que as nossas equipes, quando destacada para essas operações, principalmente feriados prolongados, atuem combatendo essas irregularidades. Nós fiscalizamos no dia a dia, atuamos na segurança viária, atuamos na segurança pública, mas pensando em prevenir a vida para esses acidentes que são evitáveis. E os números em relação a essas autuações, como ficaram? O senhor mencionou que foram 300 autuações aqui na nossa conversa antes de entrar ao vivo, né? 300 autuações de ultrapassagem em local proibido, é isso mesmo? Como ficaram esses números? Foram mais de 300 ultrapassagens proibidas flagradas por nossos policiais, mais de 600 multas por excesso de velocidade. Então, cada uma dessas aí nós acreditamos que atuamos para evitar um acidente grave, porque essas condutas ou geram os acidentes graves ou agravam um acidente que poderia ser algo mais simples. Inspetor, o senhor mencionou razões humanas, né? Tem algo que justifique esse perfil do capixaba por excesso de velocidade, ultrapassagem local proibido? O senhor também estava me contando sobre a posição do ranking do estado em relação aos outros estados do Brasil. Gostaria que o senhor mencionasse isso pra gente. Esses números são alarmantes em todo o país, mas aí a nossa análise indicou que no Espírito Santo é mais alarmante ainda. Um estado pequeno, mas que ocupa o 3º lugar no ranking nacional de acidentes graves causados por ultrapassagens proibidas, colisões frontais principalmente. O condutor capixaba ou aqueles que transitam por nossas rodovias, quando percebem uma via com boa condição do asfalto, reta, normalmente o tempo está claro durante o dia, eles tendem a se sentir confiantes e aceleram um pouco mais e cometem as infrações. Então, a autoconfiança tem gerado, do nosso ponto de vista, essa quantidade de acidentes. Bom, 3 pessoas perderam a vida, então, nesse feriado. O senhor mencionou aí as causas principais, são razões humanas, né, do próprio condutor. Feriados chegando próximo aí dia 1º de maio, outro feriadão, lotam as rodovias. Tem alguma instrução para o motorista capixaba para aproveitar todos os feriados aí ao longo do ano com tranquilidade? Nós falamos sempre em planejamento. Um planejamento, uma viagem planejada evita o excesso de velocidade e a ultrapassagem proibida. Nós vamos trabalhar com a nossa fiscalização, pedimos que o condutor ele se planeje para a viagem, mas nós vamos atuar também com a educação. Fazer um trabalho educativo prévio a esses feriados ajuda, porque nós precisamos que o condutor seja educado no trânsito. Muito obrigada, viu, inspetor? Uma boa noite para o senhor. Bom, Andressa, então a gente tem aí, né, explicação. É um comportamento do próprio condutor a maior causa de acidentes aqui no nosso estado. A gente tem muitos feriados aí. A gente espera que o motorista se conscientize para aproveitar ao máximo todos os feriados que a gente vai ter ainda pela frente. É com você. Você viu aí, né, Larissa? Obrigada também ao inspetor Lira, que sempre colabora com a gente aqui no ES Notícias. Você viu o que ele falou, né, gente? O estado pequeno, mas que é grande em número de acidentes com gravidade. Isso é muito preocupante e faz a gente ficar de olho.
Agora a história da pequena Maria Liz, salva por policiais militares após ficar engasgada, rodou as redes sociais e comoveu o estado. Hoje a família voltou ao batalhão para agradecer, em um momento marcado por alívio, sorrisos e gratidão eterna. Essa é a Maria Liz, uma bebê saudável, cheia de vida, que nasceu no dia 8 de abril. Quem vê assim toda essa tranquilidade nem imagina o que a família dela passou há poucos dias. Uma história que ficou marcada para sempre. Eu estava amamentando ela no sofá e aí eu presenciei que ela regurgitou. Quando eu avaliei, eu vi que não era só o leite, era uma secreção espessa. E naquele momento que eu observei que ela já não estava mais respirando, estava engasgada, eu comecei a iniciar as manobras. Mas aí eu vi que não estava surtindo efeito. E aí eu comecei a ficar desesperado, foi onde que minha filha chamou meu esposo. Foi nesse momento de desespero que veio a decisão que mudou tudo. Em vez de seguir direto para o hospital, a família escolheu parar no 8º Batalhão. E foi ali que tudo começou a mudar. A gente desceu e ele pensou, vou no batalhão, que lá vai ter pessoas preparadas. Que igual eu sou mãe, assim, na hora deu uma travada, por mais que eu sou profissional da saúde, mas na hora a minha emoção falou mais alto do que o profissionalismo, né? Eu tentei iniciar as manobras, enquanto nós descíamos até o batalhão, fui fazendo as manobras dentro do carro, mas via que ela não presenciava som nenhum. E aí foi ficando desesperado, foi onde meu esposo trouxe o carro até aqui no batalhão. A gente visualizou quando um veículo subiu, adentrou o batalhão, né? E o pai, bastante desesperado, pediu ajuda, que a filha estava engasgando. De imediato a gente correu, pegamos a neném Maria Liz das mãos da mãe, iniciamos a manobra de desengasgo. Graças a Deus ocorreu tudo bem e conseguimos desengasgar ela ali, apesar do susto. Em questão de segundos, treinamento e controle fizeram toda a diferença. Enquanto um policial iniciava a manobra, o outro ajudava a garantir que tudo desse certo. Eu estabilizei a cabecinha da neném, né? Enquanto que ela é muito pequenininha, então é mais difícil que a gente tenha um braço comprido, né? Eu ajudei ele a estabilizar a cabecinha e abrir a boquinha dela para poder sair aquela secreção que estava causando o entupimento ali das vias aéreas dela, no caso. E em situações como essa, a principal orientação é manter a calma. Nós temos aqui um atendimento pré-hospitalar, que é o nome dessa capacitação, que ele ensina algumas técnicas de primeiros socorros, dentre elas essa manobra que foi realizada também para salvar a vida dessa criança. Apesar da emoção, os policiais tiveram controle emocional, tiveram a calma necessária para poder executar o procedimento correto e ter sucesso na ação que eles realizaram. Um momento de desespero que, em questão de segundos, se transformou em alívio. A pequena Maria Liz tinha apenas 7 dias quando foi salva, graças à rapidez dos policiais militares aqui do 8º Batalhão. Para a família, fica o susto, mas principalmente a gratidão. Eu não tenho palavras nenhuma que possa descrever minha tamanha... minha gratidão por eles, entendeu? Porque eles estavam aqui naquele momento, porque eles tiveram calma, eles souberam o que fazer, me tranquilizaram também. É só eterna gratidão. Não tem palavras nenhuma que vai conseguir expressar a minha eterna gratidão. Eu vou lembrar disso daqui 10 anos, daqui 20 anos, 50 anos, eu vou estar ainda me recordando dessa situação. Uma história que começou com tensão e termina com um reencontro marcado pela gratidão aos heróis de farda. E é assim, entre olhares, sorrisos e lembranças, que ela continua sendo escrita, cercada pelo carinho da família e por um amor que se faz ainda mais forte. Como faz diferença uma equipe treinada, né? Depois de passar por tudo isso, agora a Maria Liz está tão bem e vida longa, saúde para ela. Muito legal essa história. E em Cariacica, no bairro Valparaíso, uma iniciativa desenvolvida na unidade de saúde tem transformado a rotina dos moradores da região. A horta comunitária está levando cuidado para além do consultório e virou um espaço de promoção de saúde, onde o cultivo de alimentos, a troca de conhecimento e o apoio entre vizinhos ajudam a melhorar a qualidade de vida de quem mais precisa.
Nos canteiros das unidades básicas de saúde, o verde brota como símbolo de mudança e também de cuidado. Aqui, moradores aprendem, ensinam, colhem e levam para casa muito mais do que alimentos frescos. Em Valparaíso, a proposta da horta comunitária começou pequena. Em maio de 2025, ocupava apenas 10 metros quadrados. Hoje já são mais de 100 metros quadrados cultivados e cheios de significado. Nós iniciamos em maio de 2025, aqui era um ambiente que só tinha mato, era um ambiente inutilizável, da unidade de saúde. E aí ele trouxe vida para o nosso ambiente, trouxe o alimento in natura para os nossos pacientes, e incentivar eles a fazer esse plantio e consumir esses alimentos em casa. O projeto Hortas Solidárias transforma a realidade de famílias em várias regiões de Cariacica. A proposta é simples, mas poderosa: aproximar as pessoas da comida de verdade e saudável e fortalecer os laços da comunidade. Na horta tem de tudo um pouco: quiabo, couve, taioba, almeirão, temperos como cebolinha, salsa, alecrim, manjericão. E tem até plantas medicinais, como cidreira, bolda, arruda, dipirona, nador e ora pronobis. Nesta horta em Valparaíso, tudo é cultivado por 4 moradores que cuidam diariamente do espaço e ajudam a transformar a saúde em prática. Nós limpemos e ganhamos semente e estamos aqui até hoje, cuidando e vamos cuidar mais. Essas 4 pessoas, um trabalha, outro fica à toa, outro dia vem, cada dia um. Entre os canteiros e a rotina de cuidados, histórias começam a florescer. A dona Marta é uma delas. Paciente acompanhada pela equipe de saúde, ela é diabética e chegou ao consultório com a pressão alta. Hoje, encontrou na horta mais do que alimento, encontrou um novo caminho. Teve dia que a minha pressão estava em 16 para 17, aí a Lu, vendo meu estado de como eu estava, me trouxe para a horta. Vamos para a horta. Aí eu cheguei aqui, quando voltei lá para medir a pressão já estava em 13, Então, é um grande benefício para mim essa horta. Eu amo fazer o que eu faço aqui na horta. E os alimentos têm um destino certo. São doados para pacientes em situação de vulnerabilidade social, muitos deles diabéticos e hipertensos. Tudo feito de forma coletiva, com troca, apoio e cuidado. Aqui, cada muda plantada carrega uma história e cada colheita mostra que saúde também se constrói fora do consultório, com informação, acolhimento e também comunidade. A horta ela é uma extensão do meu atendimento. Então, eu faço o atendimento clínico lá na unidade de saúde e aqui eu consigo agregar valor aos atendimentos, incentivando ele ao consumo desses alimentos in natura. O projeto segue crescendo e já chega às novas unidades. E o convite está aberto. Quem quiser participar pode procurar a unidade básica de saúde de Cariacica mais próxima, porque quando se planta cuidado, a colheita é para todos. Eu fiquei um pouquinho afastada por coisa particular na família, eu sentia falta. Agora eu estou retornando de volta, E isso aqui que vai me dar força para me recuperar como eu estou. E tem coisa melhor do que você ir lá, colher, depois comer fresquinho, gente. Coisa boa demais. Muito legal essa iniciativa. 7h07, sem espaço de lazer adequado, as crianças de uma comunidade em Cariacica Sede brincam numa área tomada pelo mato, bem perto de um valão a céu aberto, onde a bola muitas vezes cai e as crianças precisam se arriscar para pegá-la. Uma realidade dura de pessoas que reivindicam o básico. Veja só na reportagem. Nós estamos em Cariacica Sede, na rua Santa Catarina. A comunidade por aqui pede socorro. Também não é para menos, Olha aí o espaço que as crianças usam para brincar. Não tem área de lazer aqui, não. Gente, pensa comigo, semana com feriado emendado, a criançada toda dentro de casa. Tem algum parquinho para vocês, gente? Não! Tem algum campinho? Não! E como é que é jogar bola no mato? Ruim. É verdade que vocês já pegaram carrapato? Sim. Como é que foi? Nós estávamos aí brincando aí, nós começamos a pegar um monte de bolinha. Seja num feriado, no fim de semana ou nas férias, a opção que as crianças têm é essa aí. Uma área cheia de mato, de sujeira e de perigo. O que poderia ser um espaço de lazer virou motivo de preocupação, principalmente para quem tem criança em casa. Ô, Eziel, me conta o seguinte, quantos filhos você tem? Tenho 3. E aí como é que faz sem área de lazer? Faz falta, né? Muita. As crianças não têm como nenhum lugar para se divertir,
igual todo mundo tá vendo aí, que não tem nenhuma melhoria, não tem nenhum espaço para as crianças brincar. Era a única coisa que nós pedíamos, pelo menos uma área de lazer para as crianças poderem se divertir. Pessoal, quem chamou a gente foi a Leandra. A Leandra nasceu aqui no bairro e aí ela foi vendo o quê? As outras ruas lá de cima foram ganhando calçamento, foram ganhando pracinha, mas aqui embaixo nada. Nada, 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 nada. Igual você vê, você desceu aqui, você viu as condições das ruas, que são péssimas, né? E os morros aí, ó, em volta dos nossos bairros vizinhos, todos têm, né? Calçamento, todos têm pracinha, tem uma área de lazer para as crianças brincar, né? E aqui nunca teve. A Leandra mora aqui pertinho e conta que esse é o tal do Campinho do Morro Novo, que tá mais para matagal mesmo. Ela conta que a comunidade está se sentindo esquecida pelo poder público. Tá um diazinho de sol, tá folga de escola, eles querem brincar. Então brinca aqui, tem esses matos aqui, ó, que eles brincam, pega bastante carrapato. Tem vidro aí, eles se cortam, igual meu sobrinho cortou o pé, entendeu? Tem outros perigos aí também de animais peçonhentos que eles pode morder, picar eles. Então a gente só pede às autoridades cabíveis aqui, né, para poder fazer uma área de lazer aqui pra gente, olhar por nós mais uma vez, porque a gente é cidadão, a gente é eleitor, a gente paga imposto, entendeu? A gente só está fazendo, reivindicando o direito da gente. E esse problema não é de hoje, não. Os moradores já pediram, já reclamaram, já foram atrás e até agora nada. Pedimos a melhoria aqui, a desculpa é a alta tensão, entendeu? Mas ó, a quantidade de espaço que tem aqui para as crianças. Precisamos de uma área de lazer aqui para todos aqui, ó. As crianças, as famílias aqui, os idosos, a gente ficou abandonado por causa da questão de desculpa, entendeu? Isso aqui não é desculpa, isso aqui era para ser uma área de lazer. Mato, sujeira, mosquito, abandono. Crianças brincando no meio disso tudo. Quando você pensa que não pode piorar, vem uma moradora que mostra pra gente que pode sim. Mau cheiro, as crianças caem ali, a bola cai, as crianças descem lá para pegar. Me mostra lá onde é que é. Quando chove, menino, já transbordou. É mesmo? Chuva. Olha só, gente, na beira do lugar que as crianças usam como campinho, tem esgoto a céu aberto. É isso aí. E a mosquitada come solta, né? Menina, um desespero. Não vamos dizer que eles não mandam o carro, fumaceira, manda. Mas quando chega a mandar, nós já estamos sofrendo. Enquanto a solução não aparece, o povo aqui segue convivendo com todos esses problemas. E a criançada faz um apelo. Vocês queriam um parquinho aqui? Sim! Por quê? Para brincar. Pedido mais que legítimo da comunidade, das crianças, lazer, também faz parte do desenvolvimento das crianças. A Prefeitura de Cariacica informou que está realizando a requalificação urbana de uma área no bairro Morro Novo, perto do IASES. O espaço, antes usado para descarte irregular de resíduos, será transformado em um complexo esportivo e de lazer, com quadra poliesportiva reduzida, playground, academia popular e calçada para caminhadas. As obras começaram no ano passado e devem ser concluídas ainda este ano. A gente espera que fique pronto, que a gente possa mostrar tudo isso para vocês. E uma jornada de quase 1.000 quilômetros, encarada com esforço, propósito e uma bicicleta nada comum, feita de bambu. Depois de 9 dias na estrada, enfrentando chuva, cansaço, longas distâncias, o artesão Matheus Nascimento saiu de Suzano, em São Paulo, e chegou à Vitória, carregando mais do que bagagem. Uma história de superação e incentivo ao esporte. Sabe quem chegou no Espírito Santo? Matheus Nascimento, o homem da bicicleta de bambu. Ele já percorreu vários estados, municípios, falando da sua bike, da sua arte, porque também você é artesão. Eu sou da Bahia, da Chapada Diamantina, da cidade de Wagner. Um abraço para o meu pessoal que está lá. E a minha intenção é dar uma volta na América com uma bike de bambu, para eu entrar para o livro dos recordes como o único homem da América acima de 58 anos a dar uma volta na América com uma bike construída mais de 80% de bambu. Você é artesão? Sim, sou artesão, sou escritor, tenho uma formação de educação física, mas eu não exerço, e eu sou artista plástico também e escritor. Quando você começou essa história e por que você começou? Olha, essa história de pedalar Brasil afora com bicicleta de bambu surgiu quando eu, juntamente com a minha esposa, perdemos uma neném.
Aí eu comecei a entrar em depressão e a válvula de escape que eu encontrei... Foi a superação. Foi a superação, foi pedalar Brasil afora. E para não ficar uma coisa inviável ou até mesmo perigosa, eu construí uma bike de bambu, porque nos dias de hoje você dá 20, 30 mil numa bike de carbono, do que seja, para cair no mundo é perigoso, colocaria a minha vida em risco. Eu optei pelo bambu e está aqui, é uma maravilha e eu aconselho. É resistente e na construção da bike a gente tem que colocar resina dentro do bambu para ficar resistente e fica legal e eu aconselho que façam isso. Você tem quantas bikes? Essa é a minha 4ª bike de bambu. Eu tenho uma outra que está guardada lá em Salvador, lá na minha cidade natal, que é Wagner, interior da Bahia. Tem essa aqui comigo e tem mais 2 em casa, em Suzano. A pergunta que não quer calar, quebra muito? Não. Não quebra? Não, é resistente. Ela é resistente? É resistente. Até mesmo pela quilometragem que você já fez? É resistente, eu aconselho que façam isso. Eu consegui, eu cheguei. Pedalada com sucesso. De Suzano a Vitória, Espírito Santo, eu cheguei. Por que você escolheu vir agora para o Espírito Santo? Porque é uma das capitais que eu tenho vontade de conhecer, estou aqui pela primeira vez e a minha próxima viagem será para Maringá. Maringá. Paraná. Percebo que você está aqui com seu capacete de segurança, com uma roupa adequada, com tênis adequado. Para você fazer toda essa jornada, você tem também que se adaptar a algumas situações. Exatamente, porque se a gente não se adaptar a determinadas coisas que aí estão, a gente fica para trás e não há espaço na sociedade para gente. E quando quebra, achar bambu é fácil? É fácil. É fácil? Facílimo. Tá mais fácil achar bambu ou achar gente para consertar pneu? Achar gente para consertar pneu na estrada é impossível. É impossível, tem que empurrar a bicicleta até a cidade mais próxima e encontrar alguém que conserte. Na estrada não tem. Estamos aqui passando por cidade de Pindamonhangaba. Daqui vamos direto até a cidade de Lorena. Essas aventuras que você faz há mais de 15 anos, qual foi o trajeto, a jornada mais perigosa ou inusitada que você passou? Essa que eu fiz essa semana de Cachoeiro de Itapemirim até chegar aqui em Vitória. A chuva me pegou entre Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari, eu tomei muita chuva. Eu estava carregando alguns livros da minha autoria na mochila e teve 2 que danificaram, eu tive que jogar fora. Mas essa parte foi uma das mais difíceis. Você pretende ir para fora? Sim, sim, sim. Agora, no início de 2027, tem uma pedalada já programada para Santiago do Chile, aquele país que não faz limite com o Brasil. Nesse tempo que você fica para lá e para cá, fica alguém te monitorando, alguém sabendo o que você está fazendo, alguém te vigiando? Como é que é a sua família? Sim, sim, com certeza. O meu filho Marco, ele fica me rastreando pelo celular. Quando chega o ponto de eu ficar 30, 40 minutos num lugar parado, ele já me liga pensando que aconteceu alguma coisa, mas graças a Deus tá tudo bem. O meu filho Marco, a minha esposa Leide, a minha netinha Lorena e o meu irmão Vitor é que me dá força para fazer tudo isso. Valeu, gente! Tudo você registra em suas redes sociais? Registro nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, tá tudo registrado. Então hoje você só vive da bike? Eu vivo da bike, da venda dos meus livros. Você vai segurar meu celular, você vai segurar meu microfone. Por quê? Quem aprende a andar de bicicleta uma vez não esquece jamais, né? O negócio é pedalar, meu amigo, não tem essa. Sensacional, adorei. E olha, encontrar gato no motor do carro é até comum, né? Agora, cobra? Pois foi o que aconteceu no bairro Nova Jerusalém, em Anchieta. E olha o tamanho da jiboia. Pensa no susto. Depois de surpreender o dono do veículo, que fazia uma inspeção de rotina, a cobra foi resgatada pela Guarda Municipal. Após a captura, a jiboia foi encaminhada para avaliação veterinária e deve ser devolvida à natureza. Gente, o tamanho da jiboia dentro de um carro. Onde já se viu um negócio desse? 7h18. Você já sentiu a força da floresta amazônica sem sair de Vitória? Pois um dos maiores fotógrafos do mundo, o saudoso mineiro Sebastião Salgado, trouxe para o Cais das Artes um olhar que já emocionou milhões de pessoas em Paris, Londres, Roma. É uma viagem em preto e branco pelo coração do Brasil. A repórter Larissa Garcia foi conferir de perto essa experiência imersiva
que já conquistou mais de 12 mil capixabas. Uma experiência imersiva e contemplativa. Atraídos pelo contraste do branco e preto que faz brilhar a luz do sol lá da Amazônia, os visitantes são capturados e conduzidos pelo olhar de Sebastião Salgado para o íntimo do coração da selva. Eu gostei bastante, achei bem imersiva, as imagens muito bonitas mesmo. O Sebastião, tive conhecimento do trabalho dele há 2 anos atrás, quando ele veio, né, para a primeira vez aqui em Vitória. Com a exposição do Sesc Glória, me apaixonei pelo trabalho dele, mas não consegui ir, dessa vez estou conseguindo vir aqui, então estou muito feliz de poder presenciar, né, um pouquinho da obra dele. Eu estudo muito o Sebastião Salgado e agora poder ver as obras, analisar é maravilhoso, e também a parte da cultura aqui de Vitória, né, se fortalece muito esse ramo, eu gosto bastante. A mostra veio para coroar o retorno de Vitória para o cenário internacional das exposições de arte. As fotografias da maior floresta tropical do planeta já foram vistas por mais de 2,5 milhões de pessoas em 20 cidades ao redor do mundo. É uma exposição imersiva, né? São mais de 200 fotos que estão aqui, além de vários vídeos que têm relatos de comunidades tradicionais. Às vezes as pessoas têm uma ideia da Amazônia, mas está muito distante, então aqui é uma oportunidade de se aproximar, de entender o que de fato que é essa Amazônia, que, né, do ponto de vista do bioma, é quase metade do território brasileiro. Foram 7 anos de trabalho e um olhar minucioso que resultaram em 200 fotografias. A mostra revela a intimidade de 12 etnias indígenas e retrata os segredos da floresta através dos eixos temáticos capturados pela lente de Salgado. A Amazônia é uma exposição genial, né, que traz aí o olhar do Salgado para a natureza, mas também para as comunidades tradicionais, né, os povos indígenas que habitam a Amazônia. Então é uma continuidade assim nesse trabalho da vida toda dele, que é de ir revelando os espaços da terra e trazendo as complexidades. As fotografias trazem cenas do cotidiano dos povos tradicionais, retratos posados que mostram a facilidade de vínculo que Sebastião Salgado conseguia criar e cenas exuberantes dos fenômenos naturais que acontecem no dia a dia da floresta. É muito bom poder ver que o público capixaba de fato estava precisando disso, estava querendo isso, estava nessa expectativa para uma exposição como essa, com esse nível de qualidade, né, com a excelência do trabalho que é o trabalho do Salgado, e também vim conhecer esse espaço novo que é o CAIS. Então a gente está muito feliz, acho que a Amazônia é um presente para a gente, assim. Seja pelos mistérios da floresta ou pela narrativa contrastante dos tons de cinza para falar do mundo verde profundo de uma floresta como a Amazônia, a exposição tem conquistado os corações capixabas. Em apenas 2 semanas, 12 mil pessoas já foram até o Cais das Artes só para viver essa experiência. Achando tudo muito maravilhoso, Sebastião Salgado, Amazônia, experiência top, né? Tudo lindo. Vale o passeio? Vale demais, demais. Recomendo. Um gênio da fotografia, né? Sebastião Salgado nunca decepciona. E ó, a exposição Amazônia, no Cais das Artes em Vitória, está aberta ao público com entrada gratuita de quinta a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. A mostra vai até junho de 2026, então ainda dá tempo de ver. 7h23, do que seria descarte nasce arte. Em Cachoeiro de Itapemirim, pedaços de pedra ganham nova vida e se transformam em esculturas cheias de detalhes, força e expressão. Ao entrar na loja, o olhar já se perde entre formas e detalhes. Cavalos que parecem ganhar vida.
águias imponentes, os detalhes entalhados no urso, bijuterias, relógios que marcam o tempo com a força da rocha, a imponência das araras rosadas, entre outras obras que são de encher os olhos. Cada peça carrega uma história e também um propósito. Nada aqui veio pronto, tudo nasceu de sobras, pedaços de pedra que seriam descartados pelas marmorarias. E é aqui, em meio às peças já confeccionadas, que a gente entende o trabalho do artesão com tanta criatividade, entende também o que é ter um sonho e conseguir realizar. Essas obras de arte, gente, são confeccionadas com peças que para algumas pessoas não teriam valor nenhum. Agora, a riqueza de detalhes é o que impressiona. Mas por trás de cada peça pronta, existe um trabalho minucioso, às vezes pesado e extremamente detalhado. Há mais de 20 anos, no bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro, Romário transforma o bruto em delicadeza. É nessa oficina que a mágica acontece. Com muita técnica, ele corta, lixa, modela. Um processo que exige tempo, precisão e principalmente paixão. Deus me dá a inspiração, eu não estudei, mas a vontade e a necessidade que eu tinha de mexer com isso, eu pedi tanto a Deus e ele abriu essa porta para mim. Aí daqui depois eu montei a loja e aí a gente vai valorizando as coisas, as pessoas vão contextualizando como que é você sair do zero e construir alguma coisa. E principalmente com aquilo que você ama fazer. E na cidade conhecida pela força das rochas, o talento também encontra espaço. Um trabalho que mostra que, com criatividade, até o que parece sem utilidade para algumas pessoas pode se transformar em algo extraordinário. A grande virtude desse setor meu é de reciclar, de ressignificar um material que ora ia ser descartado, eu consigo fazer. E consigo ter uma leitura rápida daquilo que é o pedaço, o que vai dar, né, de tamanho, de forma. E é da oficina abarrotada de pedras brutas que saem peças vendidas para todo o Brasil e também fora dele. O barulho aqui é constante, mas por trás desse som existe muita concentração. Aqui todo corte tem que ser muito preciso e minucioso. E é em todo esse processo que uma pedra que seria descartada na natureza e sem valor começa a tomar forma e começa, gente, olha, a criar identidade. Cada obra revela o cuidado em cada centímetro e não para por aí. Tem peças decorativas, objetos utilitários, esculturas exclusivas, tudo feito de modo artesanal. O trabalho do Romário é a prova de que daquilo que sobra pode nascer beleza e que nas mãos certas até a pedra mais bruta pode revelar sua melhor versão. Essa esfera, com esse emoji, a gente conseguiu no comecinho do nosso trabalho de 2006 para 2007, quando eu levei na feira de Vitória, na Feira do Mármore, em Vitória ainda. E aí eu não tinha visto, a gente vendeu para um cliente, mas aí houve a voz de Deus no meu ouvido, põe aquela de volta. E eu peguei, recebi do cliente as que eu vendi, eram várias peças, e aí eu fui conferir o que a bola tinha. E aí eu falei, meu Deus, tem uma carinha sorrindo. Você imagina de uma pedreira inteira sair uma peça com ângulo certinho, perfeição, os dois olhos, a boca sorrindo. Então significa muito para mim, porque é um trabalho difícil, né? A pedra, mexer com pedra, mas eu faço rindo, sorrindo. Coisa linda! E olha só o que o seu Romário mandou aqui para o S Notícias. Ó, a gente recebeu esse mimo, também feito de mármore, muito bonito. Obrigada, viu? Lindo talento que o senhor tem, viu? E ó, no coração do Centro Histórico de Vitória, um casarão antigo virou palco de ideias, talentos e oportunidades. Um espaço que vai muito além da arte e que vem transformando vidas. Portas abertas, luzes acesas e uma energia que mistura música, poesia, encontro e resistência. No meio das ruas históricas de Vitória, o Espaço Telemann virou ponto de encontro de quem acredita na força da cultura.
Nós somos um espaço que tem por objetivo maior o fomento da produção autoral capixaba, tanto na literatura quanto na música, e acaba tendo também essa função de formação de público. Nós somos um espaço compartilhado, temos aqui um estúdio de música, um estúdio de dread, um sebo, uma cafeteria e dentro dessa cafeteria uma loja colaborativa. Desde 2018, o que começou como ideia coletiva ganhou corpo e voz. Hoje, o espaço reúne artistas, coletivos e produtores culturais em uma programação diversa, que vai da literatura à música, da dança ao audiovisual. São encontros que movimentam não só a arte, mas também a economia criativa. Do artista a gente nunca cobra nada, né? Então, assim, é um espaço que a gente tem mesmo essa oferta do local e geralmente na música a gente cobra o cover, que é todo repassado para o artista. Mais do que um palco, o Telema é um ponto de partida. A casa funciona como um hub cultural onde parcerias nascem, ideias circulam e o artista encontra espaço para existir e crescer. Pensando bem, comete um erro ao te deixar ir. Você também cometeu outro ao me ver partir. Quem sabe algum dia a gente esbarra por aí, mas sei por enquanto não vai dar pra mim. Dentro hoje da programação da Telema, nós oferecemos o Festival Entrelaço, que é resultado de um processo que a gente passou e conseguiu ser contemplado no edital de apoio aos espaços culturais da Secult. Então, nessa programação não há cobrança de nenhum tipo de cover, de nenhum tipo de taxa e com o edital, né, é possível também estar remunerando os artistas, que é muito importante isso, né? E é nesse ambiente que histórias ganham forma. Com 5 anos de carreira, a artista Chay Carvalho é um dos nomes que cresceram junto com o espaço. A Ruth, que é responsável aqui, me convidou para vir um dia abrir o show dos meus amigos, o Ed Lu e o Humberto. E foi assim, uma experiência muito incrível, né? Numa época que eu ainda não tinha bagagem de nada, não sabia nem como me posicionar diante do público e foi muito importante, né? Um espaço que ele é muito acolhedor, as pessoas estão sempre aqui próximas, batendo papo, conversando. Então foi uma experiência que desde o início já me deu um chão para pisar que fosse firme, né? Foi muito legal. Foi aqui que ela lançou o clipe O Tempo e Eu, um marco na carreira e um símbolo de tudo que o espaço representa. Um lugar onde a arte é vista, ouvida e valorizada. Partia, já não sabia o que sentia. Nada pude dizer, nada pude fazer. É um ciclo que está se fazendo e eu falei, precisa ser para a gente poder bater esse papo, onde a gente conversasse sobre como foi feito o clipe, né? A história, como foi montada. E como eu disse, aqui a galera está sempre muito próxima, né? Então a gente consegue bater esse papo de uma forma gostosa, leve, sem aquela coisa de o artista estar num palco e a galera estar num outro espaço. Não, tá todo mundo igual, todo mundo na mesma altura, batendo aquele papo de frente, né? É muito gostoso isso. Em um centro histórico que reinventa seus caminhos, iniciativas como essa mostram que a cultura pode ser mais do que expressão, pode ser transformação e prova que quando a arte encontra espaço, ela encontra futuro. Quando chegar a nossa estação. Muito bacana. 7h32, em meio à correria do dia a dia, uma mulher decidiu fazer a diferença na vida de quem mais precisa. O que começou como um gesto simples durante a pandemia da Covid-19 cresceu e se transformou em uma rede de solidariedade. A rotina da Marina é uma verdadeira correria. Empreendedora, mãe e voluntária, ela faz parte de um projeto que leva alimento e esperança para quem precisa. A ideia começou em abril de 2020, num período difícil, em meio à pandemia do coronavírus. Ela, a mãe e uma amiga viram que tinha muita gente sem emprego e sem renda e resolveram ajudar. Graças a Deus eu nunca passei necessidade. Eu não sei o que é passar fome, mas eu tenho uma vontade enorme de ajudar pessoas que têm algum tipo de necessidade. Então eu acredito que é Deus que me motiva a ajudar o próximo. O cheiro dessa comida e automaticamente o sabor. Gente,
delicioso. Marina trabalhava como merendeira, então já tinha habilidade com as panelas. Começou fazendo mais de 200 marmitas por dia, distribuídas de segunda a segunda. O que nasceu como uma resposta a uma emergência acabou se transformando num projeto que continua até hoje. As marmitas são bem servidas, tá, gente? Pesadinhas. Esse aqui, ó, tem mais de meio quilo de comida. Além do alimento, aqui dentro vai também solidariedade. Em quase 6 anos de projeto, já foram distribuídas mais de 400 mil refeições para quem precisa de alimento. É muita coisa que a gente já fez, muitas pessoas que a gente já ajudou, né? Claro que ninguém faz nada sozinho, muitas pessoas já me ajudou e ajuda e automaticamente eu consigo ajudar outras pessoas. Todas essas caixas vieram da doação de um supermercado. Goiaba, manga, banana, frutas e verduras que iriam para o lixo, mas que agora vão virar alimento para quem precisa. Aqui a gente se mantém por doações. São assim, 6 anos, já está aí, né? Mês que vem fazendo 6 anos. A gente está aqui pela misericórdia de Deus e por doações. E a corrente do bem não para por aí. Parte das doações é separada e entregue para uma casa de recuperação. Até roupas e móveis usados entram nessa campanha. A gente recebe roupas, remédio, fralda, leite. Então, assim, hoje, né, também as verduras. E com isso a gente consegue fazer, assim, uma doação completa, vamos dizer assim. A mãe da Marina conta que o desejo de fazer a diferença, de ajudar ao próximo, começou ainda na infância, quando ela era pequena, e hoje virou realidade. Marina, ela desde 4, 5 anos de idade, a gente saía assim para ir numa feira, eu, ela e o pai dela, a gente passava pelas BR e ela falava assim, mãe, um dia eu vou ter uma casa de recuperação para acolher essas pessoas que ficam na rua. Eu achava assim, que era coisa da cabeça dela, né? Mas hoje eu vejo que realmente isso está no coração dela desde cedo. E esse trabalho vai inspirando outras pessoas. A Ludmila é amiga de Marina e também participa do projeto social. Vim ajudar ela e continuei, né? É uma inspiração e estou aqui até hoje. Né? É um prazer enorme estar nesse projeto e estou aqui para somar. Hoje Marina não é mais merendeira. Vende bolos e tortas nas sextas e aos domingos, feijão tropeiro e salpicão aqui no bairro mesmo. Mas mantém o trabalho solidário. A equipe entrega cerca de 300 marmitas por mês, principalmente em unidades de pronto atendimento, para pacientes e familiares que passam horas à espera de uma consulta. E a pessoa entra e o acompanhante fica lá, esperando fazer exame, resultados, aquele negócio todo. Aí é quando a gente chega com a marmita fresquinha, gostosa, para abençoar a vida daquela pessoa. No meio desse corre-corre, há 1 ano e meio, a vida da Marina ganhou um novo significado. É que chegou o Emanuel. É um sonho meu e automaticamente uma promessa de Deus na minha vida. E é difícil, é muita correria, minha vida. Quem me conhece sabe que é muito puxado, mas a gente vai rompendo. Hoje, entre marmitas e vontade de fazer o bem, Marina e a equipe entendem a força da mulher que sonha e que realiza. Graças a Deus, não falta. A gente passa aperto, mas não falta. 6 anos que a gente vive pela fé, que a gente vive acreditando que um dia após o outro vai ser melhor. Que história linda, né? Intervalo, já voltamos. Bora ver o trânsito para sair de Vitória em direção à Vila Velha. Olha lá, tudo agarrado lá na antiga Praça do Pedágio, na subida da Terceira Ponte, muito congestionamento, viu? 7h38, eu já volto. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte.
Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Um brinde para a vitória do Espírito Santo. Eu vou estar aí dia 25 de abril. A última vez que eu tive aí foi... Puta, eu nem lembro. Eu tava no CQC ainda. Fui aí fazer stand-up comedy. Depois nunca mais voltei. E agora eu tô voltando para fazer stand-up comedy de novo. Só que restam pouquíssimos lugares. Últimos ingressos. Clica aí, senão você vai ficar de fora. Já tá recorde de público. Casa extremamente cheia. Garanta o seu lugar. O Mercadão é simples, é fácil, é rápido. Mercadão Moda, Casa e Infantil. Você faz suas compras parceladas no crediário próprio em até 6 vezes. Uma entrada e mais 5, sem juros. E você pode parcelar em até 4 vezes nos cartões de crédito. Venha hoje mesmo aproveitar todas as vantagens que só as nossas formas de pagamento têm. Crediário próprio Mercadão. Nunca foi tão simples, fácil e rápido parcelar as suas compras. Comemore os 3 anos de GWM no Brasil com condições especiais na GW Líder. Raval GT com bônus de 5 mil na troca, taxa zero em 18 vezes. Raval H9, os 7 lugares mais completos do mercado, por 329 mil. Vá a uma concessionária GW Líder e faça um test drive. Vitória, Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares. GW Líder, a sua concessionária GWM. Consulte as condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. O que é o futuro? O futuro sempre foi meu companheiro. Para onde sigo? Cultivando o passado, inspirando novas histórias. O futuro me move, me desafia. Ele não é só o destino, é o caminho que me formou e me ensinou a ir além. Somos um Banestes e se reinventa a cada dia. Banestes, juntos para o futuro. O Espírito Santo tem muitas histórias e agora todas elas se encontram em um só lugar. Chegou o Sim Notícias. Informação com olhar capixaba. Sim Notícias, sempre perto de você. simnoticias.com.br. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Móveis Rimo, sempre o melhor para nossos clientes. Produtos 100% em MDF, com corrediças telescópicas e portas com amortecimento. Visite uma loja ou compre pelo site. Móveis Rimo, seu sonho, sua casa. O Mercadão é simples, é fácil, é rápido. Mercadão Moda, Casa e Infantil. Você faz suas compras parceladas no crediário próprio em até 6 vezes. Uma entrada e mais 5, sem juros. E você pode parcelar em até 4 vezes nos cartões de crédito. Venha hoje mesmo aproveitar todas as vantagens que só as nossas formas de pagamento têm. Crediário próprio Mercadão. Nunca foi tão simples, fácil e rápido parcelar as suas compras. Eu desejo a você tudo do bom e do melhor. Eu desejo a você vida e vida em abundância. Os melhores hospitais, 7 prontos socorros 24 horas e médicos de excelência. Tudo para que você tenha vida e vida em abundância. Best Senior, o melhor da vida é ter saúde. O que é o futuro? O futuro sempre foi meu companheiro. Para onde sigo? Cultivando o passado, inspirando novas histórias. O futuro me move, me desafia.
Ele não é só o destino, é o caminho que me formou e me ensinou a ir além. Somos um Banestes e se reinventa a cada dia. Banestes, juntos para o futuro. ES Notícias. Oferecimento. Grande construtora. O futuro não espera. Ele ganha forma. Banestes. Juntos para o futuro. Best Sênior. O plano de saúde premium com rede hospitalar de excelência. 7h44, só dá tempo de dizer tchau. Uma ótima noite para você, se cuida e até amanhã 6h30 aqui no ES Notícias. Tchau, tchau, gente!